Oi pessoal, a gente está aqui na Conferência Fiel para Pastores e Líderes e eu estou com minha amiga Norma Braga, que falou a gente hoje um pouco sobre feminilidade. Sim. O que é que define o papel da mulher? Então, nós temos várias pistas sobre isso na Bíblia, né? A primeira grande pista é a de Gênesis, que diz que a mulher foi criada para o homem como uma auxiliadora idônea. E a grande tentação de Eva foi justamente, em vez de atuar como uma auxiliadora, ela tomou a frente e decidiu pelo homem, enquanto o homem permaneceu passivo. Então, na minha palestra, eu discuti essa questão da nossa identidade sexual, ou seja, tal como Deus nos criou, e o processo do pecado, que é um processo de inversão, quando a mulher toma o papel do homem e o homem o da mulher. Os movimentos feministas hoje no Brasil têm tentado convencer as mulheres do papel dela na sociedade. Como esses movimentos têm prejudicado a visão que a mulher tem de si mesma no reino de Deus? Eu creio que esses movimentos, primeiro, como eles são crias do marxismo, eles partem da noção de que o mundo é o que sempre foi, não existe o pecado original. Então, essa luta que existe, essa inimizade que o pecado trouxe ao mundo entre os homens e Deus e entre homens e mulheres, o marxista vê como algo constitutivo. Ele vê o mundo como um grande palco de uma luta de classes. No início era só ricos e pobres, e depois, com o politicamente correto, isso se estendeu também para homens e mulheres, e daí surgiu o feminismo como uma tentativa de oferecer uma redenção carnal para o problema do machismo, que é realmente um problema, mas a redenção oferecida é tão ruim quanto ou pior. E a ideia do feminismo, além da questão da luta de classes, é a negação da complementaridade. Como dizia uma das papas, as papisas do feminismo, né? A mulher precisa do homem assim como um peixe precisa de uma bicicleta. Então, essa negação da complementaridade, como se a mulher fosse suficiente para si mesma e vivesse para si mesma, que é o exato oposto da ideia da auxiliadora. Então isso gera mais ódio, mais ressentimento e gera mais confrontos entre homens e mulheres que passam a ser competidores uns dos outros, e principalmente essa coisa terrível que tem acontecido hoje, que é o abandono do lar. A mulher rejeitando o seu papel como auxiliadora do homem, ela perde a noção da importância dela em família, que foi a base do que Deus criou, né? Quando Deus cria Adão e Eva, a primeira família, para viver em amor, a célula da sociedade. Isso tudo é perdido, porque a mulher passa a valorizar muito mais as atividades ditas masculinas, ou seja, a competição fora do lar, a profissão, o sucesso. E nós temos hoje a desvalorização tremenda, não só do papel da esposa, mas do papel de mãe. E nós temos o incentivo ao aborto o tempo inteiro, como se o aborto fosse a grande libertação sexual da mulher. Então, é toda uma cultura de morte, é a morte do amor entre homem e mulher, porque se eles perdem os papéis sexuais, eles perdem também a sua identidade dentro do casal e eles perdem a cooperação mútua e também a morte no sentido mais literal, que é a morte dos filhos que não nascem. Para encerrar, eu acho que conhecendo você, eu acho que seria muito útil para as nossas leitoras, até para os leitores, saberem um pouco do modo como você tem visto o papel da mulher no lar. Você é uma doutora e tem trabalhado em casa, vivido em casa, se definido como do lar. Sim. Isso é muito contracultural. Então você podia contar um pouco da sua história e falar um pouco sobre isso, só para a gente encerrar? Sim, eu fui criada para a autonomia. Porque a nossa cultura cria mulheres para a autonomia, cria mulheres para pensarem primeiro na formação profissional. Então, hoje, as mulheres, o primeiro pensamento delas é: vou fazer faculdade, vou ter uma profissão, vou me estabelecer. Por quê?
porque eu preciso ser autônoma, independente financeiramente. Eu não posso mais depender do homem. O homem é posto sob uma desconfiança extrema. E, de fato, com o pecado, ele perdeu a noção da sua responsabilidade no casal. Mas Cristo veio para nos resgatar. As cristãs não precisam viver dessa forma, vendo o homem como um irresponsável, uma pessoa que não é digna de confiança. E na minha história, eu fiz letras, português, francês, fiz mestrado, fiz doutorado. E quando eu terminei o doutorado, eu estava um pouco desgostosa daquilo tudo que eu tinha vivido na letras por causa do anticristianismo militante ali. E eu queria ter uma voz mais cristã no mundo. Eu queria escrever, falar das minhas experiências, tudo isso. E quando eu comecei a namorar com o André, foi muito natural, quando a gente começou a conversar, e eu já estava, Deus já estava trabalhando no meu coração toda essa questão da submissão de uma forma muito bonita, uma submissão em amor, que é a coisa mais linda que existe na Bíblia. Assim como Cristo foi submisso ao Pai em tudo, Ele chama as mulheres para essa submissão em amor, que não tem nada de degradante, nada de humilhante, pelo contrário, é algo bonito e é algo que só valoriza a mulher. E eu desisti da carreira acadêmica porque realmente meu coração não estava mais nisso, e porque, como esposa, eu queria voltar a melhor parte das minhas energias para o cuidado da casa, auxiliar meu marido e também para os filhos que viessem. E também porque eu sempre amei escrever. Então, ficar no lar, escrever, estudar no lar e estar presente no lar, para mim foi uma transição muito gratificante, maravilhosa, e hoje eu estou realmente muito feliz. E realmente eu não tenho vontade nenhuma de voltar a competir no mercado de trabalho. Isso para mim não tem mais sentido absolutamente nenhum. E eu peço a Deus que continue me guardando também das armadilhas de ter uma certa fama no meio evangélico, que também é muito perigoso, né? Eu acho que eu tenho que manter o tempo inteiro no coração de que a melhor parte de mim é para minha família. E é assim que as coisas vão funcionar melhor, porque o que eu construo ali é a base para que eu possa falar de um lugar de autoridade para outras mulheres. Porque se eu não tiver essa felicidade no meu lar, no sentido de, se eu não fizer a minha parte no lar, debaixo da graça de Deus, eu vou ter perdido o essencial de mim, então eu não vou ter mais nada para falar de bom. Só pra gente não ser mal interpretado, nem mal entendido, a gente não tá dizendo que é pecado que a mulher trabalhe ou que é proibido que a mulher... Às vezes as circunstâncias da vida acabam levando o casal a algo do tipo. Concordo. Mas que o papel fundamental e o principal da mulher é sempre sua casa, Isso, seu marido. eu creio assim, a presença no lar é importante. Então, se a sua ocupação profissional demanda de você 10 horas por dia fora de casa, todo dia, 12 horas por dia fora de casa, talvez você possa considerar o celibato, não é? E você realmente vai ter que repensar isso, porque o lar precisa da mulher, precisa do homem também. Mas se o lar não tiver nem o homem nem a mulher, é muito pior. E a maldição sobre suar o rosto para trabalhar recai sobre Adão, não sobre Eva. Exatamente. Tem muito homem querendo dividir a maldição. O ideal de fato seria que a nossa cultura permitisse que o trabalho ocupasse um tempo menor, para que o homem tivesse mais horas dentro do lar para cuidar da esposa e dos filhos. Mas, do jeito que está, o feminismo só piorou tudo, ele tirou os dois do lar, né? Então... Norminha, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Okay.